ela foi Santos Dumont mesmo que inventou o avião? Então, Márcio, você sabe que essa é uma grande polêmica. Não sei se vocês lembram, mas durante na abertura das Olimpíadas aqui do Rio, até ali no estádio onde estava acontecendo a apresentação, cruzou, né? Fizeram uma réplica do 14 bis e Santos Dumont cruzava ali, né? E aí os americanos até levantaram essa polêmica. Como assim? Estavam fazendo a apresentação da Olimpíada no Brasil, os brasileiros acham que não foram os irmãos Wright que inventaram o avião, porque nos Estados Unidos é ponto pacífico que os irmãos Wright é que criaram o avião. Mas o que a gente sabe, assim, o que a história registra? Santos Dumont, ele fazia tudo muito às claras, assim, cada voo que ele fazia, ele chamava a população de Paris, ele avisava a imprensa francesa, ia jornalistas de outros países também para acompanhar os inventos de Santos Dumont, as experiências que ele fazia, e ele também avisava os especialistas da época ali, da Federação Aeronáutica, né? Então, o voo do 14 bis, em 1906, foi totalmente registrado, foi um voo que foi feito, Santos Dumont avisou que ia fazer o experimento com o 14 bis, a imprensa acompanhou, a população de Paris acompanhou e os especialistas da Comissão Aeronáutica da Federação acompanharam. Então, se registrou ali, olha, realmente Santos Dumont conseguiu decolar com um avião mais pesado que o ar, sem auxílio externo, que eram os requisitos da época para se dizer que alguém tinha conseguido voar. Os irmãos Wright aparecem depois dizendo que eles tinham voado antes, em 1903, 3 anos antes, mas sem nenhuma testemunha. Assim, eles até apresentam ali uma sobrinha, alguém da família, mas sem nenhuma testemunha credenciada para dizer, olha, realmente esse voo valeu, esse voo aconteceu. E o que se fala muito também é que os irmãos Wright usaram auxílio externo, né? Então, o que era o auxílio externo? Era auxílio de vento, era um trilho para o avião poder pegar o impulso ali e voar, ou era catapulta, né? Então, o que se diz? Enquanto os irmãos Wright usaram esse auxílio externo de trilho e catapulta nos seus primeiros voos, Santos Dumont não. Santos Dumont conseguiu decolar com o 14 bis sem auxílio externo e diante de uma comissão idônea ali, né, que estava registrando o feito. Então, seguindo esses critérios da época, a gente pode dizer que quem voou primeiro foi Santos Dumont, né? E até curioso que Santos Dumont até escreve num livro sobre isso, assim, anos depois, quando essa coisa dos irmãos Wright começou a ganhar corpo, ele fala, bom, o que diriam Graham Bell, Marconi, se depois de inventar o telefone, inventar o rádio, viesse alguém, né, dizer que tinha inventado antes, né? Ele até se ressente um pouco disso. O que a gente sabe é que essa Federação Aeronáutica tinha a participação de muitos países, inclusive os Estados Unidos. Santos Dumont chegou a representar os Estados Unidos em alguns congressos aeronáuticos que aconteciam na época, e que só depois, assim, não havia dúvida sobre essa questão do 14 bis. Só depois é que se começou a dizer, olha, peraí, os irmãos Wright voaram antes. Claro que todo país quer ter o inventor do avião, né? Quer que o inventor do avião seja da sua nacionalidade. E aí os americanos viram que era muito interessante você ter ali o inventor do avião americano, e eles começaram a reescrever essa história, né? E eu acho que a gente precisa defender esse voo do 14 bis, porque, seguindo os critérios da época, quem voou primeiro foi o Santos Dumont.